eu tenho um caso bom para te contar, Adri. É assim, eu tô há muitos anos nessa área, né? E aí atendo os pacientes e os amigos também, né? E tem uma amiga, eu acho que eu tenho amizade com ela há uns 20 anos. E ela acompanhou todo esse processo. Eu saí do CLT, fui para terapia integrativa e ela acompanhando. E faz o quê? Beirando uns 8 anos atrás, eu tirei a foto do olho dela. E aí eu falei assim para ela, eu falei assim, amiga, aqui tem marcação na tireoide, viu? Melhor você cuidar. Ela não acreditou. E aí a gente vai crescendo, evoluindo. Eu acabei me mudando, né? Então isso acaba se distanciando. Semana passada ela me ligou. Ela falou assim, Pri, você nem sabe. Eu falei, o quê? Oi, eu sou a Adriana Valim, sou da equipe da Priscila Capelin, trabalho como gestora de projetos do Caminho do Bem-Estar e hoje estamos iniciando o primeiro episódio de Iridologia e Bem-Estar. Eu já me apresentei, agora, Pri, sei que muitas pessoas já te conhecem, você já tem aí mais de 40 mil seguidores, mas pode ser que alguém esteja ouvindo pela primeira vez, né? Então, se apresenta, fala um pouquinho o que você faz, quem é você. Oi, pessoal, aqui é a Priscila, Priscila Capelin. A equipe me chama de Pri. Prazer. Como vocês já sabem, eu sou iridologista, né? Já estou há uns bons anos aí na área da terapia integrativa. Já trabalhei com outras terapias integrativas também, mas hoje atuo mesmo como iridologista. Gosto muito do que eu faço e hoje ali no Instagram até ensino isso para as pessoas. Nós já temos algumas turmas, né? Alguns alunos que já estão aprendendo a iridologia pelo meu próprio método, o método que eu ajudei aí mais de 35 mil pessoas a se tratarem, olharem para dentro delas apenas com a foto do olho. Pri, a iridologia é apaixonante, né? Quem conhece não consegue mais, não consegue desver. É incrível. E vamos contar um pouquinho aí para as pessoas, né? Para quem ainda não está dentro desse universo, né? Como que a iridologia ela pode ajudar uma pessoa? É interessante essa pergunta, Dri, porque primeiro a gente precisa olhar para o olho, né? Como que a foto de um olho pode ajudar uma pessoa, né? Como que a sua foto de olho ou como a minha foto de olho pode me ajudar ou te ajudar? Funciona assim: a gente tira a foto do olho de uma pessoa e ali na foto do olho tem várias marcações. Às vezes tem até coloração diferente. Tem gente que diz assim: ah, quando o meu olho tá no sol, ele fica claro, mas quando eu vou para um outro tipo de sol, um outro tipo de ambiente, ele fica mais claro ou mais escuro. Essa mudança na cor, ou às vezes tem uma manchinha, uma veinha estoura, tudo isso é um sinal de que o corpo não está bem. O corpo ele vai sinalizando pelos olhos de que o corpo daquela pessoa não está bem. É como se fosse um mapa mesmo, sabe? Então, a iridologia ela pode ajudar uma pessoa, a gente tira a foto do olho. E aí a gente consegue ver o que está acontecendo com a pessoa. A gente consegue ver os órgãos, a gente consegue ver se tem falta de vitaminas, se tem falta de minerais, apenas por uma fotinho ali do olho. Então é assim, você tira a foto, é automático. Você consegue ver na hora se está acontecendo alguma coisa, tem algum desequilíbrio. Isso, dá pra ver. É simples assim mesmo, sabe? É claro assim que tem que ter a foto correta, né? Tirando a foto correta, o passo a passo correto ali, a gente consegue ampliar essa foto e a gente consegue ver o que está acontecendo com a pessoa na raiz. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça. E ela já está há anos com aquela dor de cabeça. Mas na foto do olho a gente vai conseguir descobrir o porquê ela tem dor de cabeça. Ela tem dor de cabeça, que é por causa de dente? É por causa de coluna? É por conta de algum órgão que não está funcionando? Aí ele dá um aviso para o corpo dela de que vai dar dor de cabeça. Então o corpo ele vai sinalizando. E aí o olho ele é para ser um mapa mesmo para a gente poder ver como está essa pessoa. Entendi. É que tem gente que acha que é muito simples, né? Quando a gente que acompanha ali seu Instagram, muitas pessoas, como eu mando a foto? Eu vou mandar a foto. E acha que é só bater. E, assim, você recebe milhares de fotos, fotos até do rosto da pessoa, e a pessoa não sabe, né? Só acha que é simples assim. Mas existe, então, um passo a passo para que você consiga, é, fazer essa análise do olho, né?
Existe um passo a passo, não é tão simples, né? É que assim, é a foto de olho e não é qualquer foto de olho. Não é simplesmente eu ir lá, vou tirar uma foto do olho, eu achei bonita, vou mandar para Priscila avaliar. E isso não vai funcionar. Tanto que quem aprende mesmo a iridologia recebe um passo a passo de como tirar a foto do olho para que a gente possa conseguir ver essas marquinhas, essas manchinhas, os riscos para a gente poder analisar e ver o que está acontecendo com a pessoa. Entendi. Já que a gente está falando aqui de olho, se a pessoa tem a cor do olho, isso interfere? Se a pessoa tem um olho azul, verde, castanho, castanho escuro, interfere na hora de fazer uma avaliação? Então vamos lá. Tem alguns estudos que dizem que sim. Na minha metodologia, a gente não usa coloração do olho, tá? Mas assim, se a gente for buscar uma base científica para que a coloração de olho ela faz algum tipo de avaliação, não há base científica. Entende? Então é por Entendi. isso que eu não uso. Eu não uso essa metodologia, eu não uso esse jeito de analisar dentro da nossa formação, né? O caminho do bem-estar e nem na avaliação. Então, para mim, Priscila, eu não uso. Então é indiferente. Se o Isso, olho castanho, se o olho é azul claro, azul escuro, então tanto faz. Você isso, consegue fazer a análise perfeitamente. sim. Legal, Pri. Pri, e assim, a gente teve aí um evento recentemente, né? Teve quase 2.000 pessoas inscritas nesse evento, teve muita interação, foi um evento muito legal, né? O Raiz de Tudo. E surgiram algumas dúvidas, assim, né? As pessoas trouxeram que por que que o médico, né? Eles não atuam em conjunto com a iridologia? Porque ainda existe é, esse receio, né, dos médicos em estar junto com a iridologia. É uma boa pergunta. Então, é assim, a primeira resposta que eu já posso te dar, e sendo bem sincera, é por conta dos profissionais ruins, que eu acho que eu posso usar esse termo, ou eu posso usar o termo de profissionais despreparados. Vamos usar esse termo. Porque eles não são ruins porque eles querem ser ruins. Ninguém que vai atender uma pessoa, ela programar, eu vou fazer aqui de forma ruim para que essa pessoa tenha uma resposta ruim. É porque ela foi mal treinada. Ela aprendeu de forma errada e ela não consegue ajudar essa pessoa, então ela está despreparada. Esses profissionais despreparados, Dri, o que que eles fizeram? Eles começam a dar respostas do qual eles acham ou do qual eles até foram treinados. Só que essas respostas não são válidas. Aí esse paciente, ele pega essa informação, fica assustado. Na hora que ele pega essa informação e fala, "Ah, esse terapeuta me falou isso e isso, eu vou lá no médico." Aí ele vai no médico e fala: Olha, eu passei num terapeuta, o terapeuta falou assim que eu tenho dor de cabeça por causa disso, disso, disso. Aí o médico vai fazer um exame, o médico, beleza. Até então o médico não vai questionar, ele vai fazer o exame. Quando faz o exame, não tem nada do que a pessoa falou. Não tem nada. Então esse Ele não médico acha, não não acha a causa. Não acha, falou assim, então tá, dor de cabeça é um problema de coluna? Então tá, vamos lá fazer uma ressonância. Faz a ressonância da coluna. Aí ele mostra pra pessoa, ele fala que não tem nada. Essa pessoa lá que falou aquilo mentiu pra você. Então, assim, a equipe médica, ela tem sim esse preconceito por conta desses profissionais despreparados. Nem toda marcação e nem toda mancha, nem toda cor no olho vai importar. E aí, por conta desse despreparo, essas pessoas são avaliadas de forma errada, leva para a equipe médica. Mas eu posso dizer assim que esse não foi o meu caso, sabe? Eu tive num local onde eu trabalhava, eu tinha muitos profissionais, muitos médicos, né? Tinha uma neurologista, eu tinha uma ginecologista, uma geriatra e eu tinha também uma psiquiatra. E a gente trabalhava em conjunto. Então, como funcionava, tá, Dri? Eu tirava foto do olho. E aí, é assim, era o paciente dela. Eu não estava com o paciente na minha frente ao vivo, não era meu paciente. Ela vinha e falava assim: Pri, você pode tirar foto do olho do meu paciente? Eu tirava a foto do olho do paciente dela, esse paciente ia embora, ela entrava dentro do consultório e a gente discutia sobre o caso. Eu falava: olha, tô vendo isso, isso, isso e isso. O caminho que você tem que levar ao tratamento é esse daqui. Ela, então faz sentido, porque olha o que aconteceu com o paciente. Eu tenho exame, olha só, ele me trouxe exame. Vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente fazia esse trabalho em conjunto. E ela montava o tratamento dela com base
na nossa conversa, com base na avaliação de iridologia. Então, eu tive a felicidade de ter profissionais que não tinham esse preconceito. Claro que é aquilo que eu falei, né? O preconceito ele vai ser direcionado conforme o profissional, né? A avaliação, né? A mal avaliação do terapeuta influencia muito na credibilidade que ele recebe, né? É, e da forma que a pessoa fala, e assim, a iridologia, infelizmente, né, ela ainda não é muito conhecida por todos, né? Ela é uma terapia que não é conhecida por todo mundo, igual, por exemplo, a reflexologia, né? Isso. Então, infelizmente, ainda existe um bloqueio com algumas pessoas. Eu tenho um caso bom para te contar, Adri. É assim, eu tô há muitos anos nessa área, né? E aí atendo os pacientes e os amigos também, né? E tem uma amiga, eu acho que eu tenho amizade com ela há uns 20 anos. E ela acompanhou todo esse processo. Eu saí do CLT, fui para terapia integrativa e ela acompanhando. E faz o quê? Beirando uns 8 anos atrás, eu tirei a foto do olho dela. Aí eu falei assim para ela, eu falei assim, amiga, aqui tem marcação na tireoide, viu? Melhor você cuidar. Ela não acreditou. E aí a gente vai crescendo, evoluindo. Eu acabei me mudando, né? Então isso acaba se distanciando. Semana passada ela me ligou. Ela falou assim, Pri, você nem sabe. Eu falei, o quê? Isso mesmo, Edri, a iridologia ela não é muito conhecida ainda hoje. E eu vou até te explicar por quê. A avaliação que ela é feita da iridologia, ela não é muito conhecida porque ela não é brasileira, né? Ela não é daqui. E os assuntos que tem, as informações que tem, precisam ser traduzidas para a gente poder ter acesso. E não é todo mundo que traduziu. Então, se a pessoa ela não conhece é, um, ela não conhece o idioma alemão, ela não conhece o idioma inglês, ela não conhece o húngaro, ela vai ter dificuldade até de entender a tradução daquilo que foi disponibilizado para ela. Então é por isso, ela não é conhecida porque ela não é daqui, né? E os poucos profissionais que tem são bem poucos. Eles estudaram, ou eles aprenderam isso lá fora e trouxeram da forma como entendeu, ou eles aprenderam com quem já tinha esse conhecimento. Mas entende assim, imagina o conhecimento passando, né? Então, assim, uma hora vira um telefone sem fio, né? Uma Vira hora um telefone essa sem fio. pessoa, ela não vai fazer conforme a origem, ela vai fazer conforme aquela pessoa que ensinou, mas aquela pessoa que ensinou aprendeu com uma, com duas, com três, com quatro, e não foi na fonte, né? Então, é por Entendi. isso. É, porque pelo que eu tenho conhecimento, assim, algumas pessoas, né, têm falado comigo sobre iridologia também, e algumas pessoas não tratam a raiz, igual você ensina, né? Uma amiga já passou com um iridologista, ela falou, não, mas eu só fui lá, ela olhou meu olho e falou algumas coisas, mas não tratou nada, não falou nada que resolvesse o problema. E você resolve o problema, né, dos seus pacientes, está ensinando seus alunos como que faz isso. E então, por que isso, Pri? Por que existe então essa questão aí? Algumas pessoas só conseguem, só olha o olho e fala, ah, tem uma marcação aqui e ali, e outras conseguem fazer o tratamento, como você. É porque, assim, nem todo mundo aprendeu a tratar a raiz. As pessoas aprendem a tratar os sintomas, né? E na iridologia isso também acontece. Então, por exemplo, se eu sou acostumada a só ouvir sobre enxaqueca e eu não fui ensinada a aprender que a enxaqueca ela tem uma raiz, eu vou continuar tratando a enxaqueca. E a enxaqueca acontece aonde? Na cabeça. Então, o que esses profissionais entendem? Ah, é enxaqueca? Então eu vou olhar para a cabeça. Eu tenho que olhar para a cabeça. Existe alguma coisa? Porque se a dor tá ali naquele local, a dor é daquele local. Não, a dor não é daquele local. Então, existem sim alguns profissionais que ainda tratam só sintomas. E esses sintomas envolvem, é o que eu falei. Então, por exemplo, esse profissional da iridologia, o que ele pega? Ah, você tá com enxaqueca? Então tá. Então, tira uma foto do olho e ele só vai olhar a cabeça. Ele vai olhar todas as partes relacionadas à cabeça que pode dar dor de cabeça. E aí ele não olha para a raiz, como eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes um problema hepático. Às vezes a pessoa ela não tem uma doença no fígado, mas ela tem um desequilíbrio, que toda vez que ela come alguma coisa gordurosa, ela tem dor de cabeça. E a dor de cabeça é sempre do lado direito. Então, assim, quando a gente passa a tratar a raiz
Então tem profissionais, né, na área da iridologia que não tratam a raiz, porque não foram ensinados a fazer isso. E outra, viu, Dri? A gente também pode olhar para essa situação entendendo que a pessoa ela não aprendeu toda a parte do olho, né? Ela só aprendeu ali, só o foco de manchas, né? É aquilo que eu volto a dizer, né? Nem toda mancha significa alguma coisa. Tem gente que às vezes vem tão desesperado pra mim e fala: Pri, pelo amor de Deus, olha esse olho, por favor, olha essa mancha enorme que é. E a gente vai fazer a avaliação e aquilo não é nada. Entendi. Tem muita gente que às vezes então só faz uma análise com um mapa só e não uma análise completa, um mapa inteiro do corpo, né? Que você está falando que existe outra raiz além então do sintoma. Legal, Pri. Pri, e assim, mas qualquer pessoa pode fazer iridologia ou ela precisa ter uma formação específica? Como que funciona a iridologia? Como profissão mesmo? Tá, então primeiro assim, eu podia dar uma resposta genérica, né? Eu podia dizer assim, qualquer pessoa pode ser iridologista, mas não é. Não é qualquer pessoa que pode ser iridologista, porque para você poder trabalhar com terapia integrativa, acho que a primeira parte é que você precisa se interessar de estudar. Não tem como. Não tem como uma pessoa preguiçosa querer ser iridologista. Porque ela vai estar na profissão errada, ela sempre vai precisar entender o que está acontecendo, estudar como o órgão funciona, estudar qual é o mapa, o que importa, o começo. Esse é o primeiro ponto. Então, precisa ser uma pessoa estudiosa. Não precisa ser a pessoa que sabe tudo. Não é isso que eu quero dizer, né? É bom entender que a pessoa precisa ter a pretensão ou a intenção de estudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para uma pessoa que está, é assim, ela precisa querer ajudar o outro a encontrar a raiz. Não é para uma pessoa que só quer resolver o problema imediato. Eu sempre digo para os nossos alunos que nós não somos pronto-socorro. Nós não somos hospital de urgência. Não, para isso tem hospital, para isso tem um pronto-socorro. A pessoa, ela tá passando mal. Eu vou ajudar. É aí que o iridologista entra? Não, não é. Porque é assim, ali naquele momento ela teve uma crise. Nós não resolvemos a crise, né? A gente vai resolver a raiz da crise. Só que naquele momento a pessoa precisa estabilizar a crise. Então não é qualquer pessoa que está disposta a estudar para entender a raiz. Então é isso. Acho que eu posso dizer isso, que Pri, quem é a pessoa que está preparada para ser um iridologista? Ou quem pode ser a pessoa que quer estudar, a pessoa que quer se interessar por esse universo da raiz dos problemas, que tem uma raiz emocional e uma raiz física. Legal você falar isso, Pri, porque assim, quando às vezes a pessoa escuta, ela acha que só ela tirando a foto do olho, ela vai conseguir identificar tudo sem precisar estudar. Então você está falando, não, você precisa estudar, você precisa ir ali, entender do corpo humano, aprender, para que você possa ser um bom terapeuta. É isso que você está falando. Então você tem que estudar. Não, é uma coisa simples, mas exige uma dedicação, então. Isso mesmo, tem que ter uma dedicação e a pessoa tem que estudar e tem que estudar com as coisas certas, né? Não é isso que a gente comentou, né? Não é simplesmente ter um mapa e achar que aquele mapa é aquilo que vai funcionar. Não, hoje a ideologia ela é muito ampla, né? Ela pelo menos você tem que ter pelo menos 5 mapas para você poder ser um bom iridologista. Senão, você só está tratando de novo o sintoma. Você não está tratando a causa, né? A raiz. Entendi. Mas assim, a pessoa precisa de algum equipamento específico, uma câmera diferente, como que sobre material assim para trabalhar. Então vamos lá. Na formação, o Caminho do Bem-Estar, que é a das nossas alunas, elas não precisam. Por quê? Porque a metodologia ela envolve a câmera do celular. E eu ensino como que ela pode usar a câmera do celular para que ela possa tirar uma foto tão boa quanto a esses. Tem equipamentos tecnológicos, mas dá para a gente poder usar hoje o celular para poder tirar uma foto tão boa quanto. E dá para a gente poder tirar a foto desse olho e fazer a avaliação precisa, porque é o que as nossas alunas já têm feito, né? Então, dentro da metodologia, um celular é o suficiente. Então, se eu tiver um celular, eu posso começar. Celular e dedicação. E Isso, querer tratar a raiz. exatamente, é isso.
Aí pode começar no aprender iridologia. Legal, Pri. E assim, né? Onde que inicia e onde que termina o papel do terapeuta aí nessa análise, né? Então, onde ele começa, o paciente chegou até o terapeuta, aí fez análise, como procede daí para frente? Top, muito boa essa pergunta, porque às vezes a pessoa pode se confundir, né? Achando que ela vai resolver tudo e qualquer problema. E o terapeuta em geral, tá, Adriana? Acho que é legal a gente falar isso, porque às vezes o terapeuta ele tá acostumado a uma metodologia que ele aprendeu, né? Sei lá, se ele é reflexoterapeuta, acupunturista, enfim. O terapeuta mesmo, ele precisa entender que ele não é o responsável por resolver crises. Por quê? Vou te explicar o porquê. Suponhamos que essa pessoa a vida inteira teve ansiedade. Ela teve ansiedade e ela sempre tem crises de ansiedade. Só que nos últimos 6 meses, ela tem um problema de coração. Só que ele foi camuflado com a possível ansiedade. Ela chega dentro do seu consultório, você é a terapeuta, e aí você vai atender essa pessoa. Ela está com uma crise de ansiedade. Ela está acostumada com a crise de ansiedade dela. Só que na realidade não é. É uma crise cardíaca, mas ela não sabe. Ela não sabe daquilo. E você também não sabe. Por quê? Você está acostumado ao que se ouve. Então a gente não resolve crise. Quando o paciente ele está com crise, ele precisa de um médico. A gente não resolve sintoma. Ah, eu tô com gripe, eu tô com assim, eu tô com catarro, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre, eu tô passando mal. O que essa pessoa precisa? De um hospital. Ela precisa fazer um exame clínico para ver se não está acontecendo nada com ela. Porque ela pode ter um AVC, ela pode ter uma crise cardíaca, ela pode ter uma parada respiratória, ela pode ter qualquer coisa dentro do consultório. E aí, a pessoa, por exemplo, se isso acontecer, a pessoa vai ser questionada. E você não sabia disso? Não, o terapeuta ele não foi ensinado a fazer uma massagem cardíaca. Ele não foi ensinado a fazer os primeiros socorros. Entende isso? Então, assim, Entendi. quando começa? Começa no tratamento. A pessoa quer tratar um problema de saúde. É aí que começa. Quando que termina? Termina na crise. O seu paciente, ele teve crise, não é com você que ele vai tratar. O tratamento, ele não envolve crise, né? Então vamos lá, deixa eu explicar melhor, né? A pessoa chega com você, ela já tem um diagnóstico de uma doença, ou ela quer fazer prevenção de uma doença. É aí que inicia o tratamento. Mas dentro desse período do tratamento, você passa para ela tudo que ela vai ter que fazer. Ela teve uma crise de ansiedade. O melhor é ela ir para o pronto-socorro. Não é ela ir para o seu consultório para você salvar ela da crise. Porque você tem certeza que não é crise? Você tem certeza que é? O quanto que você tem de certeza disso? Agora, se o profissional ele está preparado para poder fazer primeiros socorros, ele está preparado para poder fazer isso tudo que eu estou falando, né? Uma massagem cardíaca, se a pessoa tiver uma crise, uma parada respiratória, e esse terapeuta ele tiver isso dentro da base curricular dele, ótimo. Ele pode ir além, mas mesmo assim, o consultório nunca é um pronto-socorro, né? Então, quando a gente começa? A gente começa sempre tratando ou prevenindo. Sempre tratando ou prevenindo. Durante o tratamento vai ter crises. Pode ter, né? Porque uma pessoa já vem, se ela tem 10 crises ao ano e a gente está tratando ela no próximo ano, pode ser que ela tenha 6 crises. Diminua as crises. Novamente, ela vai precisar do profissional, ela vai precisar da medicina convencional. E aí, durante o tratamento, qual é o papel do terapeuta? É diminuir as crises com o tratamento e não diminuir as crises com a própria crise. Então, essa pessoa vai precisar entender a raiz da crise, tá? Teve a crise, estabilizou. Vamos entender agora a raiz? Aí sim, esse paciente vem, Aí você volta vai. para o consultório. Na hora que ele volta para o consultório, vamos entender por que que domingo você teve uma crise? Hoje é segunda. Hoje está melhor? Está melhor. Vamos entender o porquê? Aí sim, faz a nova avaliação e vê o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender o nosso papel, sabe? Senão a gente vai invalidar um médico que estudou 10 anos, né? Para ele poder estar ali ajudando as pessoas e jamais a gente pode fazer isso. A equipe médica ela está preparada para nos ajudar. E se ela não tivesse preparada, mais hospitais não eram formados, mais farmácias não eram colocadas, né? A gente em cada esquina a gente vê uma farmácia. Por quê? Porque realmente as pessoas precisam disso.
E a gente não pode Precisa dos invalidar isso. medicamentos, precisa do médico. É, Então, precisa. é para trabalhar em conjunto, né? Por isso que chama terapia integrativa, né? Porque vai se ajudar, né? Então, a pessoa precisa entender isso, que um terapeuta, ele não vai tratar, resolver o problema, às vezes, na hora. Por exemplo, se eu estiver tendo um ataque cardíaco, para onde você vai me tratar ou você me direciona? Isso, então vamos lá. Boa pergunta. Eu acho que a gente até falou nesse evento, a raiz de tudo, da Dona Joana, né? E eu acho que sempre vou Isso. lembrar da Dona Joana. A Dona Joana, ela veio na quinta-feira, né? Eu vou responder a tua pergunta com o caso da Dona Joana. Ela veio na quinta-feira, e aí quando eu olhei o olho dela, ela tinha muita marcação no coração, na aorta, ela tinha na veia cava. Então ela tinha várias marcações que estavam direcionando um problema cardíaco sério. Mas E ela você veio. viu isso só com a foto do olho. Você tirou a foto do olho da dona Joana, aí você conseguiu ver que ela estava com todas essas marcações. Isso. Então, tirei ali nos primeiros 5 minutinhos. Tirei a foto do olho dela. Na hora que eu tirei a foto do olho dela, já vi todas as marcações. Vendo todas as marcações, eu perguntei pra ela o que ela estava sentindo. Se ela estava sentindo aperto no coração, se ela estava sentindo uma pressão na nuca. Perguntei um monte de coisa que ali pode ser um problema cardíaco. E ela disse que sim. Ela falou assim: Ah, mas é problema emocional, é crise de ansiedade. Não era uma crise de ansiedade. Ela já estava tendo um começo de uma reação cardíaca que a gente não sabia o que era. Podia ser um derrame, podia ser um AVC, podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa. O que eu fiz? Eu falei assim: olha, dona Joana, não é de mim que a senhora precisa. A senhora precisa de um cardiologista. A senhora precisa passar no pronto-socorro, fazer os exames, fazer um eletro. Ou se não der nada no eletro, faz um Doppler. Precisa fazer isso. Precisa fazer uma ressonância. Ela falou assim: ah, então tá bom. E aí a gente sabe o final da história da dona Joana, que a dona Joana ela falece em 3 dias. E não era de ansiedade. É um problema cardíaco. Então, assim, o que que a gente faz como profissional? Direciona, não é a nossa área. A pessoa está numa crise, ela precisa. E eu sempre vou dizer isso, sabe, Dri? Por isso que dentro do hospital tem uma ala que se chama assim, ó, UTI. As pessoas ficam muito Sim. preocupadas com a UTI, né? Só que é a É, unidade, né, que é o U, de terapia intensiva. O que é a UTI? É 24 horas um profissional da área da saúde, um médico, enfermeiro, um auxiliar da enfermagem, ali com você, para ver os seus batimentos cardíacos, ver se, os seus sinais. Então, essa terapia intensiva, ela é muito importante para alguns pacientes. Então, quando a gente olha, por exemplo, no caso da dona Joana, se fosse identificado, né? Se tivesse feito o exame no mesmo dia, se tivesse observado, talvez a dona Joana estaria aqui conosco, mas talvez ela teria precisado da terapia intensiva, da UTI. Mas ela não deu tempo, porque achou que era uma crise de ansiedade, que era o que ela estava acostumada há anos. Então, como que o a terapeuta pessoa vai estar confunde. preparado para isso, né? Fala para mim, como que o terapeuta vai estar preparado para isso? E se a dona Joana tivesse, falecido no meu consultório? Entende? Como que o terapeuta vai estar preparado para isso? Ele vai se sentir culpado, ou ele vai conseguir entender que aquilo não tinha nada a ver com ele? Então, eu sempre fico muito preocupada com a saúde mesmo, de quem trata as pessoas, que a gente olha só para o paciente, né? Só que É aqui não, a verdade. gente tem que olhar para o profissional. Esse profissional que se dispôs a estudar, a tratar as pessoas, como que ele vai ficar sabendo que ele não sabia ver o problema de uma pessoa igual a da Dona Joana? E que a pessoa morreu na frente dele, ele não sabia fazer nada. E Então, que não. era uma coisa que ele podia ter resolvido, né? Ter ajudado Direcionado. direcionando, É, né? Ter direcionado. direcionado, é verdade. E você tocou num ponto muito importante, Pri, porque a gente sempre se preocupa com o paciente. Mas e esse terapeuta? E É, esse terapeuta? Como que fica? Se ele não sabe, se ele olha uma pessoa, está tratando, se ele aperta um ponto errado, né? Que tem muito. Eu já ganhei neném tem pouco tempo e eu sei que algumas massagens específicas eu não podia receber, porque poderia prejudicar a minha gravidez, né? E se é uma pessoa que faz uma massagem de qualquer jeito, porque não sabe o que fazer ali para tratar uma grávida, ou uma pessoa com problema cardíaco, se você, porque às vezes a pessoa tem um problema cardíaco e não sabe mesmo, como a dona Joana, sempre achou que o problema dela era
Ansiedade. E muitas pessoas, né, acham que palpitação, ah, não, é ansiedade, é porque eu tô passando nervoso lá na minha casa, tô ansiosa. Ah, aconteceu uma coisa domingo que me deixou acelerada. E às vezes não é, assim, é um problema cardíaco. Mas a gente consegue ver através da iridologia, se a pessoa ela tem uma predisposição, por exemplo, até um problema cardíaco, se ela tem uma. Às vezes nem aconteceu, ainda não desenvolve nenhum sintoma, por exemplo. A gente consegue ver isso através da iridologia para que ela fique mais atenta de repente? Ela falou assim: Você acredita que eu tô com hipotiroidismo? E agora o médico falou assim que pode ser até Hashimoto, que virou uma doença autoimune. E você me falou isso do meu olho há 8 anos atrás. Eu tenho a foto. Antigamente, Dri, os amigos, o que eu fazia? Eu ia no, a gente ia jantar, eu tava estudando, né? Então eu pegava a foto do olho deles e rabiscava assim nos restaurantes, que era o único momento que Todo mundo era, todo mundo todo era mundo meu era o cobaia. modelo de É, cobaia. modelo, melhor usar modelo. E aí ela falou assim, Pri, eu ainda tenho a foto, e me mandou a foto, e tava lá, tireoide. E aí Marcada a tireoide. ela, 8 anos atrás, Pri. 8 anos. Por que que é importante eu dizer isso? Porque assim, ela é uma das pessoas que eu até disse pra ela que ela não acreditou nisso. E realmente, por quê? Na época ela falou assim: ah, não tenho nada, eu não tenho nada. E ela realmente, assim, foi atrás de exames, ela fez exame clínico. E não tinha o T3, o T4 dela, que é o exame que a gente vê. A tireoide estava ótimo, mas ela não pediu uma ultrassom. E eu ainda lembro de ter dito isso pra ela. Eu falei assim: olha, vai atrás de uma ultrassom. E ela não foi. Aí passou 8 anos e agora tá com Hashimoto, né? Por que que é importante eu dizer isso quando a gente fala de. Será que a iridologia ela é capaz de identificar? Ela é capaz de ver o começo. É similar, Dri, sabe quando a gente dá uma martelada? A gente dá uma martelada, não fica marca. Aí, conforme a gente vai batendo no mesmo lugar sempre, aquilo vai fazendo um buraquinho. E aí, depois de um buraco, vira com mais profundidade e até virar um buracão, certo? Sim, É assim certo. que a marcação no olho faz. Então, ela vai, a primeira vez, né? Ela vai e sinaliza. Ela deu a primeira marcação. É como se ela dissesse assim, ó, oi, eu tô aqui, viu? Alguma coisa tá me causando doença aqui. Mas aquilo não é doença. A pessoa pode fazer os exames todos, ela pode, não vai acontecer nada. Só que o corpo dela está sinalizando através do mapa da iridologia de que ela precisa de ajuda naquela área, naquele momento, naquele dia, naquela hora. Talvez ela precisa de um mineral que equilibra a tireoide, de tirar algum alimento que está intoxicando a tireoide. E aí, diante de tudo isso, essa pessoa, por ela não acreditar, ela pode acontecer o que aconteceu com a minha amiga. De estar agora. E ela veio desesperada pedindo ajuda. Mas a iridologia, ela é capaz de identificar? Ela é. Ela identifica exatamente dessa forma. Ela identifica olhando e fala assim: olha, aqui não virou doença, mas a gente vai cuidar para não virar. É o martelinho, né? Então o martelinho deu uma batidinha aqui. Vamos cuidar porque ele sinalizou, porque senão daqui a pouco vai virar um buraco enorme e talvez nem o tratamento integrativo seja o suficiente. Talvez você vai precisar até de um tratamento junto com a medicina convencional, com a terapia integrativa, para você poder ter uma saúde, porque ela já foi embora. Então é capaz de É, identificar. capaz. E é bem o que você falou, né? Você analisou, direcionou ela, só que assim, aí, nos exames clínicos não saíram nada, ela tinha que ter investigado um pouco a mais. Então, e acabou, talvez o profissional que ela pegou falou assim: não, não deu nada, não precisa seguir, Dri, né? assim, né? Eu nem digo ter investigado um pouco a mais. Ela poderia ter seguido o tratamento que eu passei para ela. Era só ter seguido. Porque, assim, Porque logo na que época você teve passou para equilibrar, então, o mineral. Aí talvez já passei. teria ajudado. Passei. Entendi. Eu falei Ah, pra ela, ó, entendi. passei o mineral, passei todo o tratamento. Eu falei, você precisa fazer isso. Mas se você se sentir confortável, você pode fazer um exame. E ainda disse pra ela que não ia aparecer nada no exame. De fato, não apareceu. Mas 8 anos depois ela vem. E agora, assim, ó, é uma coisa desproporcional. Por quê? Quando a gente fala de uma doença autoimune, como Hashimoto, o próprio nome diz, né? Autoimune. Eu com a minha imunidade. Então, assim, a pessoa com a imunidade dela baixou. E essa imunidade baixa, por muito tempo, fez uma doença se instalar na imunidade baixa. Então, essa imunidade não aumenta porque tem a doença. Entende? Então, agora a situação está muito mais grave. Aí, assim, talvez alguém possa me perguntar assim: ah, Pri, mas se ela tivesse tomado, ela teria melhorado? Teria.
Teria, porque eu tenho pacientes na mesma situação que melhorou. Eu tenho uma paciente, inclusive, de 2016, que ela falou assim, Pri, vamos fazer uma avaliação? Eu falei, vamos. Fizemos a avaliação, eu falei, olha, sua tireoide está marcada. Ela, então eu vou tratar. Ela fez todo o tratamento. Isso era agosto. Em dezembro, ela fez o exame de sangue e o médico disse assim para ela, que coisa, né? Você fez alguma coisa? Você fez algum tratamento? Ou alguma coisa específica? Ela falou assim, por quê? Ele falou, porque a sua tireoide estava marcada e agora não está mais. Então é possível tratar a raiz ali, né? Possível. Agora, assim, a gente sabia o que tinha? Ah, tinha hipotireoidismo, tinha hipertireoidismo. Não, a gente não sabia o que tinha. Mas a gente sabia que existia a raiz. E aí, tratar a raiz é possível. Então, dá para identificar e tratar. Então é mais importante, né? Tratar a raiz do que realmente a doença. É isso que você está me falando. Porque então você não sabia que tipo de tireoide tinha ali, Isso. mas que ia acontecer alguma coisa, né? Tinha uma marcação e conseguiu então não desenvolver essa tireoide na sua paciente. Então, por isso que a iridologia é tão importante, né? Por isso que eu falo, cada vez que eu ouço, eu me apaixono mais pela iridologia, porque é fantástico como consegue resolver uma, um problema, às vezes, que é tão simples, antes dele tornar uma coisa grave, né? Muito, muito legal mesmo. E assim, Pri, para quem quer aprender mais sobre a iridologia, o que que você indica? O que que você fala? Eu acho que eu sempre vou indicar, eu acho que eu posso dizer claramente isso hoje, que a formação mais completa de tratar a raiz do problema é o caminho do bem-estar hoje. Porque ela pega toda a base ocular, ela pega todos os mapas de tudo que você possa imaginar do seu olho, e ela junta isso e ela junta um diagnóstico. Ela não faz esse diagnóstico separado. Então, eu posso dizer que é a nossa formação é um caminho do bem-estar. A gente já formou vários profissionais no começo do ano, eles estão trabalhando, estão ajudando as pessoas a terem a saúde, a terem o bem-estar, só através da foto do olho, do jeitinho que eles aprenderam, usando aí toda essa base, né, para a gente poder tratar a raiz. Parar de tratar a pessoa no que a gente ouve, mas tratar o problema onde começa, né? Porque nem tudo, sabe, Dri? Nem tudo aonde termina é onde está o problema. Eu sempre vou dizer, a doença ela é um destino. A doença ela é assim, ó, é um destino de um Uber. Você pega o Uber e coloca lá, origem e destino. Ah, eu quero ir para o shopping. Então, a doença é esse shopping. Eu quero ir para lá. Agora, aonde começou, aonde eu estava, aonde a pessoa estava, aonde a doença começou, aonde é a raiz do problema que está causando aquilo naquele órgão. Então, é por isso. Então, essas alunas, dentro da formação do caminho do bem-estar, elas já estão fazendo isso. Então, eu diria isso. Se a pessoa quer começar, ela pode começar fazendo a formação do caminho do bem-estar, que é bem completo, que vai ajudar ela nisso. Só que a gente não está com as inscrições abertas. Então, como que ela começa a entender um pouquinho melhor através de onde? Isso, a gente não tá, bem lembrado. Então, a gente vai levar essa pessoa para o YouTube. Né? Então, assim, o nosso canal do Isso aí. YouTube vai fazer com que a pessoa aprenda tudo ali, né? Se a pessoa ela assistir os vídeos desde o começo, ela vai aprender a olhar para uma pessoa de forma diferente. Ela vai aprender a identificar, inclusive agora, né? A gente teve o vídeo falando de Outubro Rosa, e ali eu mostrei a raiz, aonde acontecem os problemas, as doenças da mulher, aonde acontecem as doenças da mulher, que a gente só olha para a área onde tem ali a área da mulher, mas não é só aquela área que a gente tem que olhar. Então no YouTube já tem aula disso. No YouTube conta a minha história completa, é no YouTube que a pessoa vai aprender o que que é iridologia. Tem, inclusive, Dri, um vídeo no YouTube muito bom falando da diabetes. Como as pessoas Ah, tratam a verdade. diabetes, mas na realidade é o que não te contaram sobre a diabetes. Aonde ali eu falo, né, que tem um órgão, ou outro órgão que não é o pâncreas que causa diabetes, que pode causar doença nas pessoas. Então, a pessoa ela pode ir sim para o YouTube. O YouTube são aulas, né? Até as nossas alunas aprendem ali. Então, é um canal aberto, onde a pessoa pode se inscrever, ela pode assistir o vídeo, ela pode também pedir aulas, né? Que a gente considera isso e pode até gravar sobre isso. Mas é ali, o YouTube, ele hoje, eu acho não, certeza, né, que hoje ele é a fonte de maior conhecimento que eu tenho. É ali que a gente disponibiliza semanalmente os assuntos. No YouTube tem aulas mesmo, é isso mesmo. São aulas, não é só.
é um conteúdo raso, né? São aulas que você leva a fundo mesmo, tanto para quem já trabalha dentro da área, para quem ainda não conhece a iridologia, para quem trabalha com a área da saúde. Isso é muito importante, né? Que as pessoas entendam que a iridologia não é só para quem trabalha com a área da saúde. Qualquer um consegue aprender sobre isso e levar o bem-estar para os pacientes, para a família. É algo diferente, né? E isso você deixa bem claro lá nos seus conteúdos do YouTube, né? Qualquer pessoa que esteja disposta a estudar, né? Que é o que a gente A falou, né? estudar. É verdade. É qualquer um que esteja disposto a estudar. Inclusive, Dri, é ali no YouTube que a pessoa passa a pensar como terapeuta. Eu sempre vou dizer isso. E quando uma pessoa ela vem, um exemplo, sem conhecimento nenhum, ou ela vem com o conhecimento que ela tem, só ouvindo sintomas, ela não pensa ainda como terapeuta, porque é assim que a medicina pensa. E nós não somos médicos, nós somos terapeutas. Então, como que um terapeuta pensa? Ele vai pensar além do sintoma, ele vai pensar além da doença. Então, é ali que eu ensino ela a pensar como terapeuta, a desenvolver a cabeça pensante de eu tenho que pensar na raiz. Eu tenho que fazer isso. É ali no YouTube. Então, hoje, se eu pudesse dizer assim, olha, para onde eu aprendo isso? Vai no YouTube, vai lá no canal, se inscreve, porque quando ativa as notificações, né? Porque quando eu colocar uma aula nova, você já vai ser notificado e não vai perder. Legal, Pri, muito legal. E principalmente essa questão de pensar como terapeuta muda muito, muda. Mas isso aí vai ser um bate-papo para uma outra hora, para a gente entrar um pouco a mais aí no pensamento, falar um pouco sobre a terapia, ou como ser um terapeuta melhor, né? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui e deixa aí suas redes sociais para as pessoas poderem te seguir, porque logo, logo vai estar em todas as plataformas, até para quem quiser só ouvir, né, no Spotify. Então vai ter muita coisa nova para acontecer. Verdade. Então, quem quiser me seguir é @Priscila Capelin, lembrando que o Capelin é com 2P. Então, a pessoa pode me seguir no Instagram, no TikTok, pode também ir para o YouTube, né? Inclusive, lá é o canal onde a gente acabou de falar que tem as aulas. E eu sempre coloco lá no Instagram, eu acho que é o canal que eu tô o dia inteiro. E aí eu sempre coloco até uma caixinha de pergunta, que se a pessoa quiser ir lá e tirar alguma dúvida, eu tô à disposição para poder ajudar. E é isso, obrigado, viu, Dri, pela conversa, foi muito bom. É muito bom poder, assim, explicar um pouco sobre esse universo que a gente vive, né, que as pessoas não fazem ideia, né? Verdade, foi muito bacana mesmo. Pri, muito obrigada. E é isso. A gente fica por aqui. Tchau! Tchau.